foi morto, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Pai, nós te agradecemos por mais um dia em tua presença, te agradecemos por cada um de nós aqui, por tudo que conversamos essa manhã. Também te pedimos pela semana que se inicia, que o Senhor possa estar cuidando de cada um aqui, estando no controle também de tudo. Obrigada por tudo, fica conosco também no restante deste dia. Essa é a nossa oração. Amém. Hoje a lição foi sobre o tema de o amor de Cristo. E eu coloquei um adjetivo, de onde é verbo de cidade, para cima, né? O incrível amor de Deus, como tema, porque ele é muito... Na Bíblia mesmo a gente consegue encontrar contradições, né? Sobre o amor incondicional de Deus, né? Temos textos que colocam o amor de Jesus, o amor de Deus incondicional, mas é incondicional. Mas se você tiver fé, então não é mais condicional. É incondicional, mas se você seguir essas regras, então não é incondicional. É incondicional, mas tem que primeiro aceitar Jesus. Então, assim, não é incondicional. Aí eu coloquei 3 pontes, né? Sendo que, na real, a primeira e a terceira são muito parecidas, de formas diferentes, mas muito parecidas. Que é o Deus do Velho Testamento, ele tem uma certa... Parece que há um vínculo entre Deus e os povos, né, os israelitas ali, como o povo escolhido de Deus. Então, assim, se você é israelita, então você está debaixo da asa de Deus. Se você não é, então logo você está contra esse Deus. Dá a entender isso nos textos do Velho Testamento, pelo menos. No Novo Testamento temos Jesus, onde ele coloca que é incondicional. Eu tenho que amar o próximo. Você só mostra que você ama a Deus se você amar o próximo. Então, a maior prova de que você está na graça de Deus é que você está sempre disposto a estar junto ao seu próximo, seja independente de quem seja. Ou familiar, ou conhecido, ou desconhecido, ou inimigo, ou enfim. E tem a terceira vertente, que é de Paulo. Paulo, ele foi pós-Jesus, seguiu assim, né? Tem a base de Jesus, a base cristã, se fosse dizer de Jesus Cristo, né? Mas ele coloca o seguinte, no livro, pelo menos eu li um texto aqui de Efésios, onde ele coloca coisas boas e tal, e depois ele fala, olha, aqueles que não são igual a esses aqui, se afastem deles, porque se você estiver perto, você vai cair. E tem o livro do livro aos Coríntios, né? Que ele meio que fala, vocês irmãos, vocês são um povo muito mal criado. Outras formas de falar, né? Então é esse texto, essas diferenças assim. Então você vê que não é um condicional. Você está na graça, se você seguir o que Paulo está falando, fica meio estranho, né? Então é isso. Cada um vai falar sobre a sua visão. Eu acredito que a grande questão que fica é possível alguém que ama condenar? Na nossa mentalidade humana, vamos dizer que não, condenar não. Então, óbvio, a gente vai sempre estar aqui colocando que Deus não ama, porque se ele vai condenar, porque ele não ama. Porque o que nós temos aqui é o antropomorfismo, a nossa maneira humana de tentar explicar o que é divino. O que eu creio pela palavra, uma vez que eu acredito que Jesus Cristo ele é a revelação máxima, ele apresenta sim algumas condições e que dá a entender de que tem a ver com a sua condição como humano e o arrependimento que você desenvolve a partir da compreensão de quem você é, né? E quando você vai para Cristo, o comportamento dele, a maneira como ele vivia, ele é luz dentro da palavra, né? Ele é uma espécie de luz. Então, se eu sou o tipo de pessoa que, sabendo que essa luz tem esses comportamentos que são corretos e eu a evito para não expor a minha condição, a minha fragilidade, pela palavra, isso é rejeição. A rejeição a um esclarecimento. E dentro dela existe condenação para esse que rejeita essa condição. Davi, quem são essas pessoas? Irmão, quem sou eu para ficar julgando você? Às vezes tem esse na igreja. Aqui foi citado aqui um exemplo de pessoas que
Aqui tem aqui um exemplo de pessoas que dentro do contexto cristão elas usam a Bíblia como parâmetro para poder continuar agindo com crueldade com relação ao outro. Porque é no coração dela esse desejo. O senhor contou lá um versículo ou outro, alguma condiçãozinha, e usou dizendo que a Bíblia está falando sobre isso, testificando sobre isso. Mas no fundo é um reflexo do que ela crê, do que está no coração dela, de amargura, entre outras coisas mais. Então ali é claro nesse sentido. Não há arrependimento, não há mudança, não há esvaziamento. Nesse sentido, então eu creio que dentro da palavra, o amor de Deus ele é no mundo todo, mas existe sim condenação a esse que rejeita a esse esclarecimento em Cristo pela palavra. O tema de hoje, o que eu consegui captar e levantar, foi sobre essa questão de que as condições para o amor de Deus é criado por nós humanos, porque nós é que criamos dentro de nós um tipo de Deus em relação ao que nós aprendemos com a Bíblia. Então, cada ser humano, de acordo com a sua imaturidade e a sua crença e a sua formação e seus limites, constrói um Deus dentro dele para poder condenar o outro. Falar assim, olha, para você ser salvo de acordo com o Deus que eu creio, você tem que agir assim, agir assim, agir assim, agir assim. Se você não agir assim, você não é salvo. Então, as condições para a salvação é de acordo com o Deus das religiões que foram formadas com o tempo. É isso que eu queria levantar. Eu sei que o que eu acabei realmente refletindo foi sobre que a pessoa que é máxima revelação desse Deus é Cristo, e ele demonstrou o tempo todo, quando estava aqui na terra, do amor incondicional dele. E como ele é a revelação máxima de Deus, o amor incondicional que nós aprendemos está nele, então a gente deve esquecer um pouco Apolo, Paulo, Pedro e Moisés e estar focado neste amor incondicional desse Deus que é Cristo Jesus. Foi isso que eu aprendi. Muito bem, então esse foi o nosso estudo de hoje e conversamos, tudo começou com o texto bíblico onde Paulo estava dizendo comportamentos que os salvos deveriam ter, né? Por aí já é um problema. Quando a gente quer dizer para as pessoas como é que um cristão deve ser, deve fazer, quando a gente está fazendo isso, a gente está dizendo, olha, eu não acredito que o Espírito Santo está fazendo a obra dele na vida dessa pessoa, então eu vou dizer para ela como é que deve ser um cristão. Eu estou negando. Toda vez que eu crio regras, toda vez que eu afirmo como é que um salvo faz, eu estou dizendo que eu não confio muito no Espírito Santo. Eu mesmo fiz muito disso, né? Como pastor, como líder, eu mesmo fiz muito disso. Dizer para as pessoas, olha, isso aí um salvo não faz. Isso aí um salvo faz. É assim que o salvo faz. Essas coisas todas a gente caiu, fizeram isso comigo e eu fiz com outras pessoas, né? Mas é uma negação da obra do Espírito. Eu tenho que descansar. É o que Jesus fazia. Jesus encontrava todo mundo e Jesus não ficava perguntando, o que é que você fez? O que é que você faz? Está errado, está pecado. Isso aí, não, Jesus não fazia isso. Jesus encontrava as pessoas, conversava com elas, amava cada uma, ajudava no que podia, curava, fazia de tudo com essas pessoas, mas confiava na obra do Espírito. O Espírito Santo está fazendo uma obra nessa pessoa, eu não preciso ficar me preocupando com isso. Entendeu? Jesus apenas, a grande obra de Jesus era ser luz para essas pessoas. Luz, bênção para essas pessoas. O resto, o Espírito estava fazendo a obra delas. Percebe? Então, Paulo fez isso muito nas cartas, dizendo, olha, o salvo faz isso, isso e isso. Quem faz isso, isso e isso não é salvo. Tolice, bobagem. A gente não precisa de regras, né?
Quando a gente cria regras, a gente nega a obra do Espírito. Outro aspecto que eu queria chamar a atenção é o fato do amor incondicional de Deus. Deus ama incondicionalmente todas as... Jesus fala isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mas ele não deu só o Filho unigênito. Deus opera a sua graça nas pessoas. Entende? Essa graça alcança e abençoa todo mundo, porque Deus ama todo mundo e quer o melhor para todo mundo. Outro aspecto interessante que foi lembrado aqui é o fato de que cada um tem uma concepção de Deus diferente. Verdade. É verdade. Entendeu? Você pode ir num grupo de pessoas um grupo que passou 20 anos ouvindo um pregador. 20 anos. Ele falando sobre Deus, 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 Deus. 20 anos. Aí você vai perguntar sobre quem é Deus para cada uma daquelas pessoas, você vai ver a diferença que vai ter entre um Deus e outro. Tá? Isso é problema? Não, não é problema, porque Deus criou a gente assim. Nós somos diversos, né? A gente aprende diferente, a gente raciocina diferente, e Deus sabe disso. Por exemplo, um pai. Digamos que eu tivesse 20 filhos, né? Cada filho ia... Olha, passando muito tempo comigo, cada filho ia ter teria uma concepção diferente sobre mim. Ah, eu vou amar mais fulano porque ele tem uma concepção que eu concordo, o outro... Não, ama a todos. Deus é assim. Entende? Deus é assim. Então são ideias diferentes do mesmo Deus. Né? Às vezes até nomes diferentes são dados a cada um ao seu Deus. Mas é o mesmo Deus. Entende? Deus está se revelando desde os tempos de Adão. Né? E aí as culturas, cada um nas suas limitações, foram tendo ideias diferentes. E daí, para Deus que ama e compreende isso, Deus respeita, Deus aceita, Deus concorda com cada um. Nós aqui na nossa vaidade, não, tem que ser do jeito que eu creio. Se não crer em Deus do jeito que eu creio, é porque você não acredita em Deus ou porque o seu Deus é falso e o meu é verdadeiro. Essa tolice, essa infantilidade que nós temos de julgar os outros pela gente, né? Então, esses são alguns aspectos que a gente viu no nosso estudo e que, tomara, seja bênção também para outras pessoas, né? Durante essa semana, na vida de muitas pessoas. Tá bom? Olhe que Deus abençoe, uma semana maravilhosa para cada um.